e nos trouxe para a sua presença, para o adorar e engrandecer o seu nome. Até aquele que nos sustentado, até aquele Deus que nos guardado, até aquele que nos sustentado, até aquele que nos guardado, né? Do inimigo que a todo tempo tenta nos tirar da presença do Senhor, né? Mas aquele que está firmado na palavra do Senhor, aquele que está firmado no Senhor, jamais vai ser abalado, né? Pelo inimigo. Porque enquanto estamos na presença do Senhor, o inimigo não pode nada contra nós, né? Porque é Ele que nos guarda e nos livra de todo mal, né? Glorioso Deus e eterno Pai, Pai dos céus, graças te dou, Senhor amado, por mais este culto, Senhor amado. Pai amado, que o Senhor tome a cada um que adentrou por essas portas, pelas tuas mãos, que o Senhor possa estar guardando, libertando, que o Senhor possa estar usando conforme o seu querer, conforme a sua vontade, Senhor. É o que eu te peço nesta noite e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias em Lucas, no seu capítulo número 15, do versículo 1 ao 7. Aleluia. Assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimentos. Aleluia, né? Uma palavra muito interessante, né? Onde fala de 99 ovelhas. E uma dessas ovelhas se perdeu. Mas não é porque essa ovelha se perdeu que Deus deixou de ir atrás dela. Porque Deus ele não deixa nenhuma ovelha perdida. Ele não fica esperando que a ovelha volte para a sua casa. Ele vai atrás. Ele agarra no lombo e traz para o seu leito novamente. Esse é o nosso Deus. A gente vê aí fora muitas ovelhas perdidas, muitas ovelhas que estavam dentro da casa do Pai e hoje se encontram afastadas dos caminhos do Senhor. Mas nem por isso Deus deixa de amar elas, nem por isso Deus deixa de querer buscar elas novamente para trazer para a sua presença, para dentro da sua casa, porque nosso Deus ele é fiel. Nosso Deus ele veio para amar a todos, não foi para amar só. Deus veio para salvar a todos. Então ele não vai deixar que aquela ovelha perdida fique lá fora. Ele vai atrás dela para buscar. Esse é o grande amor de Deus por nós. Aleluia. É tentar resgatar novamente aquela ovelha que estava perdida. Porque muitos começam até bem dentro da igreja, mas deixa a comichão entrar pelos seus ouvidos e voltam a fazer as práticas antigas novamente e se afastam da presença de Deus.
Não sabem eles que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 anos aí fora. Porque a própria palavra de Deus já diz que esse mundo já é tudo maligno. Aleluia. Nós não pertencemos mais a este mundo. Aleluia. Nós só estamos nesse mundo, mas não pertencemos mais a ele. Estamos aqui para fazer o quê? A obra do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deixou para mais dar continuidade nessa obra. Para ganhar essas almas, para ganhar as ovelhas perdidas. Mas nem todas as ovelhas vão querer vir para o aprisco. Aquelas 99 já estavam salvas. Ele foi atrás daquela que estava perdida, aquela que se desgarrou do rebanho, para trazê-la novamente para a sua casa, né? Aleluia. Onde Jesus responde às críticas dos fariseus por ele acolher pecadores, né? Então Deus está respondendo aqui nessa palavra as críticas que os fariseus faziam, porque ficavam com os pecadores e publicanos. Ele andava com eles, comia com eles. Aleluia. Mas eles murmuravam. Eles queriam o quê? Exclusividade para eles. Aleluia. Ei, mas Deus não tem exclusividade com ninguém. Aleluia. Deus ama a todos. Aleluia. Ele não faz exceção de ninguém. Aleluia. O texto destaca o amor de Deus, né? Por todos nós, sem exceção e indiferença. Deus não tem indiferença com ninguém, irmãos. Aleluia. Deus ama a todos. A todos, aleluia. Aqueles que querem Ele e aqueles que não querem, Ele ama também. Ele faz por onde trazer eles para a sua presença. É por isso que Deus nos usa para estar evangelizando, para estar falando do seu amor, para que aquelas ovelhas que estão perdidas, elas venham se arrepender e venham para a sua presença. Outrora nós também estávamos aí neste mundo largado. Alguém olhou por nós. Aleluia. Alguém falou do amor de Deus para nós. Aleluia. Nós éramos ovelhas perdidas. Ei, mas Deus nos achou. Aleluia. Deus nos abraçou e nos trouxe para a sua presença. Nos trouxe para a sua casa, para que nós venhamos fazer a diferença. Deus não nos chamou para cada vez para ficarmos parados, irmão. Aleluia. Que nem estalto, não. Ele chamou para nós ganharmos almas aí fora, trazer essas ovelhas perdidas. Aleluia. E tem muitas ovelhas perdidas. Quando eu entregava a marmita na rua lá em São Paulo, a gente ia naquelas cracolônias da vida, o que mais você via era crente, pastor, presbítero, largado naquela situação. Estavam dentro da casa do Senhor, mas deixaram a comunhão entrar nos seus ouvidos. Deixaram que a voz do inimigo entrasse na sua mente, no seu coração. Não ouviram mais a voz de Deus. Não decidiram mais o que era de Deus e o que era do diabo. E foram parar naquele lugar. E muitos ali estavam clamando, pedindo socorro, para voltar para a presença do Senhor. Mas muitos falavam ali que era difícil. Que difícil é a volta. Difícil é voltar para a presença do Senhor quando você sai. Um, porque o inimigo ele vai colocar vergonha em você. Você vai ficar com vergonha porque você se afastou da presença do Senhor e foi para o mundo novamente. Você vai ficar pensando o que os outros vão falar de você, o que os irmãos vão falar. Ei, mas a palavra de Deus diz que nós somos uma igreja de acolhimento, uma igreja que tem que acolher aqueles que estão perdidos. Nós temos que acolher, a igreja tem que acolher os pecadores. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, pois Deus não faz acepção de pessoas, somos todos iguais para Ele. Aleluia. Não há diferença, aleluia. Porque Ele busca intensamente o perdido e o pecador. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os somente. Porque os sãos já passam. Aleluia. Ele veio para os doentes, aqueles que estão afastados dos seus caminhos, aqueles que querem vir para o seu caminho, mas não têm força. Nós temos que orar por esses.
que a alegria no céu pelo arrependimento de um pecador e de um perdido. A alegria no céu. Cada um que se arrepende, a festa no céu. Há mais festa pelo mundo que está arrependido do que sem justo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Esta é a missão da igreja: acolher os marginalizados, pecadores em vez de julgados. Muitas das vezes a igreja fica vazia porque a igreja julga muito. E a palavra de Deus diz que nós não podemos julgar ninguém. Aleluia. Quem somos nós para julgar? Outrora nós também éramos pecadores. Aleluia. Aí o tema dessa pregação, o tema que é importante: o amor que busca e salva o perdido. Olha, que interessante, né? O amor que busca, né, e salva o perdido. Ele foi buscar aquela ovelha que estava perdida. Aleluia. O amor daquele que nos ama de verdade. Jesus andava e comia com o publicano e pecadores para ganhá-los para o reino de Deus. Aleluia. Porque tudo para Deus tem um propósito. Deus não ia andar com aquele povo à toa. O propósito dele era ganhar aquelas almas. Era salvar aquelas almas perdidas. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque Deus tem um plano na vida de cada um. Aleluia. E o plano de Jesus na nossa vida é um plano bom. É um plano excelente. É um plano de vitória, é um plano de glória. Aleluia. É um plano de arrependimento, de salvação. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Lá em Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Então é Deus que conhece os planos que Ele tem para nós. Não é nós que conhecemos os planos que Deus tem para nós, Ele que conhece os planos. Aleluia. Glorificado. Oh Pai. Aí Ele diz: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Que nós vamos prosperar, que nós vamos crescer na Sua presença. Aleluia. Não é plano para ter dor, para ter desilusão, não. É planos para crescer no Evangelho do Senhor, ganhar almas. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas o contexto já diz assim, né? Pecadores acolhidos e fariseus murmuradores. Olha isso. Enquanto Deus estava acolhendo, os fariseus estavam murmurando. Estavam querendo que Deus ficasse só com ele exclusividade. E Deus não é exclusivo de ninguém. Ele veio para todos. Aleluia. Aleluia. Deus escolhe mais os fariseus murmuram. Porque foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos para Deus, não. Se fosse por nós, não estava nem na presença de Deus, não estava nem dentro da igreja. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, olhou para nós e achou graça em nós e nos trouxe para a sua presença. Por isso, hoje estamos dentro da casa do Senhor, falando do seu grande amor, dos seus feitos, dos livramentos que Ele tem nos dado. Aleluia. Da nossa família que Ele nos deu. Porque é tudo de Deus, não é nada nosso. Nem a roupa que nós vestimos é nossa, é tudo de Deus. Porque se não for Ele, nós não temos nada. Nós não podemos nada. É Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. Aleluia. Mas tem que estar sempre na presença dEle, né? Que a presença dEle é importante na nossa vida. Ele não queria que Deus andasse com eles. Eles queriam exclusividade. Por isso murmuravam, dizendo: Ele come com os publicanos e pecadores. Aleluia. Os fariseus murmuravam contra a atitude de Jesus, agindo com arrogância e exclusividade. Eles ainda eram arrogantes. Irmão, a arrogância não leva a lugar nenhum. Murmurar também não.
acontece? Nós mesmos murmuramos de vez em quando. Eu tenho medo de vez em quando, eu murmuro. Aí depois que eu falo, por que eu estou murmurando? Se Deus já me deu tantos, por que eu vou murmurar uma coisinha que ainda não aconteceu? Mas vai acontecer. Basta que você creia e tenha fé. Se você crê e tem fé, tudo acontece. Aleluia. Agora, se você não crê e não tem fé no seu Deus, no Deus que você serve, no Deus vivo e poderoso, em quem você vai crer mais? A palavra de Deus diz que a nossa igreja é um lugar de acolhimento e não de julgamento. Aleluia. Porque quem somos nós para julgar alguém, a não ser a nós mesmos? Né? Aí lá em 1 Coríntios, na parte dela fala assim, 11, 28, fala assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Então, antes da gente julgar alguém, a gente tem que se examinar. Examinar em nós mesmos. Porque nós estamos errando, nós estamos julgando todos. Quem somos nós para julgar alguém? Lá em 1 Coríntios também, 11:32, fala assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, toda vez que a gente julga alguém, nós somos julgados também, mas julgados pelo Senhor, para que nós não venhamos pecar junto com o mundo. Aleluia. Glórias a Deus, né? Irmão, nós estamos próximos dos perdidos, como Jesus esteve e está. Nós temos muita gente aí perdida, mas nem todos querem ouvir a voz de Deus. Mas você tem que falar com a voz de Deus, mesmo que aquela pessoa não ouça, mesmo que ela faça de ouvido de mercador, que nem fala, né? Mas você tem que falar com a voz de Deus. Pelo menos o sangue daquela pessoa não vai estar nas suas vestes. Você falou do amor de Deus para ele. Agora, se ele quiser seguir a Deus, é com ele. Aí é ele e Deus. Né? Porque a gente vai falar do amor de Deus. E o Espírito Santo que vai convencer ele se ele quer seguir ou não. Aleluia. Né? O pastor teve iniciativa. A ovelha se perdeu, mas não foi abandonada. A ovelha se perdeu, mas ela não foi abandonada. Ele guardou as 99 no aprisco e foi atrás daquela. Aleluia, não deixou ela perdida. O pastor deixa as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la. Ele não desistiu. Enquanto ele não encontrou, ele não parou de procurar pela ovelha. A igreja, muitas das vezes, a pessoa sai da igreja e nós não vamos atrás dela. Aí, como nós vamos querer que aquela pessoa volte para a igreja? Nós não fomos nem lá atrás dela saber o que aconteceu, o porquê que ela saiu da igreja. Apesar que tem muitos que eles estão na igreja, mas estão para fazer número. Ele já senta lá no final, quer acordar ali e ir para a rua. Ele só está dentro da igreja, mas ele não está pertencendo ao corpo de Cristo. Né? Mas mesmo assim, a gente tem que ir atrás. A gente tem que saber o porquê que ela saiu da igreja, qual o motivo. Né? Porque ela vai dar sempre um motivo para sair da igreja. Ela vai ter sempre um culpado para sair da igreja. Né? Ela não quer permanecer na igreja, mas ela vai ter um culpado. O bom pastor, o nosso Deus, não espera apenas que o perdido volte. Ele não espera. Ele sai à procura e vai atrás até encontrar e trazer de volta. Se estamos salvos, é porque Ele nos encontrou e não porque nós o encontramos. Se estamos aqui é porque Deus nos encontrou. Aleluia. Não foi nós que encontramos eles, não. Aleluia. Muitos falam: eu aceitei Jesus. Não, você não aceitou Jesus. Foi Jesus que te aceitou. Aleluia. Foi Ele que nos encontrou, nos purificou dos nossos pecados. Quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador da nossa alma, a festa nos céus. Aleluia. O bom pastor carrega a ovelha nas costas e nos ombros. Sabe o que é isto, irmãos?
cuidado, restauração da nossa alma. É o cuidado que Deus tem conosco. Ele nos traz nos seus ombros, nas suas costas. Ele nos restaura, né? A nossa alma, a nossa vida. Aleluia. Há uma festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. O arrependimento é valorizado e gerado celebração, né? Então, quando a pessoa se arrepende e vem para a casa do Senhor, ele é valorizado. Porque outra hora, quando nós não estávamos na casa do Pai, nós não tínhamos Deus na nossa vida, quem éramos nós? Nós não éramos ninguém, nós não tínhamos nome, nós não tínhamos uma identidade própria. E hoje nós temos. Outrora lá na rua era conhecido como Sabará. Hoje é pastor Valdemir. A valorização que Deus deu nas nossas vidas. Olha, a Bíblia vai o Sabará dele, atravessando as pernas. Hoje não vai lá, hoje no Valdemir, vai a igreja com a Bíblia. É o reconhecimento de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Somos convidados a refletir, saindo da diferença, para buscar os que estão distantes e perdidos. Então nós temos que sair dessa indiferença. É a indiferença que nos prende. Aleluia. Não deixe que nós vamos atrás dessas ovelhas. Nós temos que deixar essa indiferença do lado. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa tem vergonha de abraçar um menino, e muitas das vezes ele está precisando só desse abraço. Ele não está nem precisando que você fale de Jesus, ele está precisando de um abraço. E por causa do jeito dele, das vestes dele, do cheiro dele, muitos se deixam de abraçar. Eu abracei muito menino. Abracei muito. Muitos falaram para mim que precisavam de um abraço deles. E choraram. Teve uns que ainda a gente conseguiu resgatar e trazer para a igreja, mas teve outros que não quiseram. Aí a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, né? A pessoa tem que vir de coração. Quando ela vem de coração, ela permanece. Se ela vir forçada, ela não permanece. Aleluia. Deixe o bom pastor te encontrar e te trazer de volta hoje, não é amanhã. Ele está falando hoje. A volta tem que ser hoje. Porque o pastor não castiga a ovelha por ter se perdido. Ele a carrega, e acolhe ela. Então ele não. O bom pastor ele não vai brigar, ele vai acolher. O filho pródigo, ele saiu da casa dele e quando ele voltou, o pai não expulsou ele. O pai esperou ele no braço da terra. É o que Jesus Cristo faz com nós. Mesmo que você sair da presença do Senhor e você se arrepender e voltar, ele vai te abraçar, ele vai te acolher. Aleluia. Essa é a diferença entre a atitude de Jesus: buscar e amar. Entre os fariseus, julgamento, desprezo e arrogância. Aleluia. Fui até aqui, em nome de Deus, me deu essa palavra. Então vamos ficar com essa palavra, esse final. Esta é a diferença entre a atitude de Jesus, que é buscar e amar. Amém. E a dos fariseus é julgamento, desprezo e arrogância. Nós não podemos fazer que nem eles, que nem os fariseus. Nós não podemos julgar, aleluia. Nós não podemos desprezar e nem estar com arrogância com ninguém. Aleluia. Fique com essa palavra nos vossos corações. Foi até aqui que Deus me deu. Aleluia. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Palavra abençoada. Aleluia. E tem muito a ver mesmo com cada um aqui. Porque essas parábolas, né? Que fala da dracma perdida, que fala da ovelha que foi perdida também,
ele fazia. Está falando como que é o amor dele. Quando você vê cada uma dessas parábolas, está falando sobre o amor do nosso Pai, do nosso Deus. E é lindo demais, né? Porque você vê que o amor dele realmente supera todo pecado, é maior do que todo pecado, é maior que tudo. E esse ministério faz parte da tua e da minha vida, ministério da reconciliação. Às vezes é como o pastor falou, é um mendigo, uma pessoa que precisava apenas de um abraço. Se nós que não somos, pela misericórdia de Deus, não estamos assim na rua, nós precisamos de um abraço. E o Senhor Jesus sempre nos abraça, o Espírito Santo sempre nos consola. Agora imagine uma pessoa que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo, que não tem uma família, que não tem um pão para comer, que não tem um teto para dormir. Imagina alguém que não precisa de um abraço. Mas o nosso coração está indiferente muitas vezes. Nosso coração está ocupado demais com tantas coisas e esquece que nós estamos aqui nessa vida, como o pastor falou, para fazer a obra. Ou você acha que tem alguma coisa mais importante na tua vida para fazer do que fazer a obra? Não tem. Não existe. O chamado do Senhor é isso que faz com que a gente esteja vivo. Porque ainda conta comigo e conta com você. Aleluia. Eu creio que Deus, com muito amor, através da vida do pastor, nos deu um chacoalhão, né? Porque a gente precisa olhar para Deus, a gente precisa olhar e entender que o coração dele bate, né? Clama por almas. E ele em Provérbios fala, aquele que ganha almas, ele é sábio, né? Então nós precisamos, como o pastor falou, focar em Deus, né? Abrir o nosso coração para a palavra de Deus e deixar Deus nos usar. Porque uma coisa que eu tenho pensado, eu vou falar aqui para vocês para terminar, não vou falar muito não. Irmãos, nos últimos tempos, que eu creio que está sendo agora, a maldade vai seguir se mudar. E se a gente não orar, se a gente não buscar, como que a gente vai levar a palavra para as pessoas lá fora? Se a gente não vai ter nem para a gente. Então é um momento sim de arrependimento nosso também, da gente buscar a presença do Senhor, né? Da gente falar, Senhor, me enche do teu Espírito Santo, né? Eu quero mergulhar no teu rio, eu quero buscar, porque ele não é, irmãos, ele continua sendo Deus, independente se eu for, se você for, ele continua sendo Deus, a diferença vai ser em mim e em você. E eu creio que o Senhor quer que haja um mergulho no Espírito Santo, ele quer que haja uma busca verdadeira, profunda na